perguntas bem ricas de serem respondidas durante, né? Se não, se quiserem deixar para o fim também. Eu me chamo Kaline, vou estar aqui com vocês durante esse início, aí tô abrindo o congresso, eu acho, né? Falei, uma grande responsabilidade. Hoje a gente vai falar sobre o autismo feminino, né? O transtorno do espectro autista em mulheres, e eu coloquei esse para além do óbvio, no intuito de trazer informações que possam ser ricas e valiosas para vocês, independente da área. Vi que tem muita gente de muita área e achei bem legal, desde biólogos, médicos, futuros psicólogos. Eu acho que isso é bastante rico para a gente poder tratar esse tema de diversos lugares. Acho que iniciando, né, me apresentando, para quem não me conhece, eu me chamo Kaline, eu sou psicóloga de mulheres neurodivergentes, eu sou graduanda, né, pós-graduanda, na verdade, em neuropsicologia, e me apaixonei ao trabalhar com esse público quando eu mesmo descobri a minha neurodivergência. Fiz a minha avaliação e fiquei encantada, falei, é isso, e foi um encaixe, assim, perfeito para mim. E eu trabalho, né, vamos dizer que é majoritariamente com mulheres adultas neurodivergentes, então o que eu vou compartilhar por aqui perpassa muitos dos meus estudos, mas também, né, dessa especificidade da faixa etária, né, a maior parte das minhas pacientes ou possuem TDAH, superdotação, autismo nível 1 ou nível 2 de suporte. Eu sei que quando a gente fala, né, de níveis ainda mais avançados, a gravidade aumenta, então eu queria, acho que, dar esse contexto, que o lugar onde eu venho, né, esse lugar de mulheres adultas, com ali, às vezes, associação entre alguns transtornos, e pode ser que algumas coisas não se encaixem para todos os níveis, pois cada pessoa neurodivergente, ela é muito única. Para começar, né, antes da gente ir nesse, além do óbvio, entre aspas, porque o óbvio é muito relativo, eu queria alinhar o nosso ponto de partida. E queria saber, quando vocês pensam em uma pessoa com autismo, né, uma pessoa autista, o que vem em mente? Se vocês puderem mandar aí no chat, palavras que surgem, coisas, e não tem certo e errado, assim, o que surge na mente de vocês? Vamos ver o que aparece. Vem a palavra incapacidade, surge ali como um conceito, rigidez, dificuldades sociais, crise. Alguém que entende de maneiras diferentes, hiperatividade, limitações, hiperfocos lindos, a Stephanie falou. Uma pessoa mais quietinha, talvez mais ali tímida, desafios, com toda certeza. Vocês trouxeram aí, né, um menino, criança, né, o Leonardo acho que trouxe um ponto crucial, né, muitas vezes no imaginário popular, quando a gente pensa em autismo, o menino, o homem autista vem como, né, a imagem que a gente cria, falta de empatia, a Solange trouxe, dificuldade de socialização, estereotipias, então muita coisa legal que a gente vai trabalhar aqui hoje. Algumas estão alinhadas, outras a gente vai precisar quebrar alguns estereótipos e entender, na verdade, o que representa essas questões. Para começar, né, então vamos alinhar aqui os pontos, né, acho que uma base importante é a gente entender, então, os critérios diagnósticos com base no nosso manual, que é o DSM-5-TR, né, e aqui é um guia, né, é uma construção, né, de diagnóstico social, muito importante, porque desde a fundação do autismo, a gente vem com ele muito emaranhado com coisas que não são verdadeiras, né? Se a gente pega ali o fundamento do autismo, a palavra autismo, no início, que tinha ali alguns fundamentos psicanalíticos, estava relacionada a essa coisa de centrar em si mesma. A criança que não quer saber do mundo, está só centrada em si mesma, né? Que era um tipo ali compreendido de esquizofrenia infantil, há muito tempo atrás. E aí foi se desenvolvendo, vivemos um tempo muito sombrio para a compreensão do autismo, que foi quando chegaram, né, à conclusão errada de que era a responsabilidade dos pais. Então, o autismo era associado a pais frios, distantes, né, e principalmente as mães, né, que teve essa teoria de mãe geladeira, né, a mãe que é distante, que não passa
ali a calorosidade para o filho e o autismo tem a ver com isso. E ainda são conceitos que, infelizmente, ficam na nossa sociedade, né? Mais uma responsabilização da mulher em algo que é multifatorial, né? Hoje a gente compreende que o autismo tem, sim, questões ambientais, sociais envolvidas, mas é um transtorno altamente genético e hereditário. E aí, dentro do nosso manual azulzinho, aquele, deixa eu pegar aqui para vocês, que tem gente também que não é da psicologia, esse gigantesco aqui, né, o nosso manual psiquiátrico e psicológico, a gente tem dois critérios que são fundamentais. O primeiro diz respeito aos déficits persistentes na comunicação social e na interação social. Então, quando vocês trouxeram ali a pessoa mais quietinha, com dificuldade de socialização, imagino que venha desse lugar aqui. O autismo não necessariamente tem relação com timidez, com vergonha, com ansiedade social, mas sim com a dificuldade na reciprocidade socioemocional. O que significa isso? A gente está aqui conversando, o Daniel está ali me ouvindo, eu vejo ele balançando a cabeça, eu estou falando, gesticulando, tentando, né, que as minhas feições representem o que eu estou sentindo. Tudo isso são sinais verbais ou não verbais da comunicação. Quando você conversa com alguém, a pessoa balança a cabeça, o que significa? Nossa, ela está me entendendo, né? E vice-versa. Quando eu converso com alguém, faz uma cara assim, meio, nossa, ela achou algo estranho que eu falei. Então, essa reciprocidade, a comunicação, esse fluxo de informações, né, que flui aí entre duas ou mais pessoas. E no autismo existe uma dificuldade nesse sentido, na interpretação, inclusive, de questões não verbais. Então, há dificuldades na compreensão da fala, poxa, às vezes uma ironia, uma piada, sim, mas também do não verbal. É muita informação, o rosto representa muita informação. E eu já vou aprofundar nessa questão para a gente entender um pouco melhor do porquê isso acontece. E há também uma dificuldade no desenvolvimento, manutenção e compreensão dos relacionamentos. Então, aqui não é uma timidez, às vezes é uma desmotivação. Talvez na vida da pessoa autista, a socialização não seja a prioridade, né? Não seja a coisa que ela mais preza na vida. Pode ser que ela priorize estar sozinha, estar no seu cantinho, né? Fazer as suas coisas individuais. Então, essa manutenção e até a compreensão da função, às vezes, pode ser difícil. Então, aqui a gente tem essa primeira parte social. Depois, a gente entra ali nos padrões restritos e repetitivos, que vai entrar questões como estereotipias, que foi dita ali no chat. O que são estereotipias? São comportamentos, né, repetitivos, que têm a função, muitas vezes, de regular aquele indivíduo. Então, estereotipias motoras, ficar mexendo nas mãos, balançar o pé, mexer de um lado para lá e para cá, às vezes isso vem de inquietação, por exemplo, no TDAH, né, a movimentação motora muito inquieta, mas isso também está presente dentro do autismo e fica como estratégia de regulação. A fala, então, é o que a gente fala de ecolalias, né, que são palavras ali, sons repetidos que acontecem, ou o uso de objetos. Eu mesma aqui na minha mesa tenho vários papelzinhos aqui, que eu fico cortando papelzinho, eu fico mexendo, tenho meus brinquedos aqui sensoriais, porque, né, tudo isso me ajuda a regular enquanto eu estou aqui, por exemplo, conversando com vocês, que muita coisa está passando pela minha cabeça. Então, além desses comportamentos operacionais, a gente tem a questão da rigidez, da adesão a rotinas, que também foi dito lá no chat. Isso porque a pessoa autista, ela sente muita necessidade dessa coerência central, assim, as coisas precisam fazer sentido para ela. A ordem das coisas, às vezes, segue uma regra que é muito individual da pessoa. Então, a forma como ela vai comer ali, organizado no prato, aquilo faz sentido para ela. E algo importante, né? A sequência das coisas que serão feitas, a simetria. Não, então, as coisas precisam ser organizadas nessa sequência. Mas por quê? Porque faz sentido para mim, porque é assim que eu enxergo o mundo. Então, essa rigidez, ela vai ter uma parte adaptável às preferências daquela pessoa. É claro que vai ter uma parte que causa prejuízos, porque imprevistos acontecem, mudanças acontecem, e quando isso surge, muitas vezes a pessoa com autismo acaba desregulando, porque é muito difícil
para ela lidar com esses imprevistos, né? Tem uma sequência, tem uma ordem natural das coisas, e quando se quebra essa ordem, o indivíduo se desorganiza por dentro. Existe também os interesses restritos e intensos, popularmente chamados de hiperfoco, né, que é uma palavra que se popularizou bastante, que é o fato da pessoa autista se desenvolver, se relacionar com certos temas de forma muito intensa. E, assim, é intensidade mesmo, é aquela coisa de conseguir ouvir, falar, ter contato com aquele assunto por muito tempo, né, e não se entediar, querer saber cada vez mais. E, por último, dentro desse aspecto, deixa eu beber um pouquinho d'água, a gente tem a hiper ou hiporreatividade sensorial. Hiper, então a pessoa sente tudo muito mais intenso, ou hipo, sente as coisas um pouquinho mais atenuadas. Isso, né, quando a gente pensa também na pessoa autista, normalmente vem sensibilidade à luz, então, muita dor de cabeça, dor nos olhos, sensibilidade a sons, né, os maravilhosos fones com cancelamento de ruído são fundamentais, as adaptações são fundamentais, sensibilidade ao toque, né, então sentir o toque de maneira muito intensa, é como se o cérebro da pessoa autista processasse os sentidos de uma forma vezes 1000, assim. Então, quando a pessoa fala que tem luz demais, mas só tem um pouquinho de luz, só tem a fresta ali da janela, é luz demais, né, para o que ela está sentindo ali dentro. Então, adaptações são super importantes nesse sentido. Às vezes ela pode ter uma hiporreatividade, então se machuca, não percebe, né, só vai sentir dor depois. Às vezes não consegue perceber o próprio cansaço. Eu trabalho muito na clínica e me aparecem muitas mulheres autistas esgotadas, porque não consegue perceber como o corpo está se sentindo, não consegue perceber que tem uma carga ali acumulada de cansaço. Então, vai para os dois lados. E aí, a gente vem os outros critérios que são significativos também, que é o início no período do desenvolvimento precoce. Então, a gente fala ali numa janela de desenvolvimento, ali por volta dos 6 anos de idade, onde, né, costuma aparecer esses sintomas. É claro que, ainda naquela concepção da mãe geladeira, dos pais frios, a gente precisa tomar muito cuidado para entender que esse ponto, ele é fundamental, né? Não existe, pelo menos as evidências hoje não têm demonstrado isso, um autismo que surge na idade adulta, ou sintomas do TDAH que aparece pelo uso de telas, né? Esse tipo de coisa que as pessoas ficam falando. Na verdade, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Já tem questões ali desde a fundação daquele indivíduo na maternidade, né, que já começa a dar certos sinais. Mas por que algumas pessoas só percebem na vida adulta? Porque eles podem se manifestar plenamente mais tarde. Né, a cada momento do nosso desenvolvimento, existe um ambiente que requer mais ou menos de nós. Então, pode ser que, né, chegou um momento da vida que aqueles sintomas ficaram mais intensos. Ou a questão de estarem mascarados. Tem que ter um prejuízo clinicamente significativo, isso tem que trazer prejuízos sociais, de trabalho, em áreas acadêmicas, tem que ter um prejuízo, né? Se não tem prejuízo, a gente entende que não existe um transtorno efetivamente falando. E, né, não ser melhor explicado pela deficiência intelectual ou atraso global do desenvolvimento, mas as coisas podem coexistir. E tem um ponto fundamental que eu queria destacar, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para a nossa conversa de hoje, é essa palavrinha aqui, né, mascarados, que acho que vai dar bastante informação, bastante pano para manga para a gente poder discutir a apresentação do autismo em mulheres. Antes de tudo, vamos nos aprofundar do porquê, né? De onde vem esse mascaramento, de onde vem essas dificuldades sociais, por que isso acontece. Eu queria trazer para vocês uma das teorias mais bem aceitas hoje em relação às dificuldades da pessoa autista. E aí, a gente entra na teoria da mente. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu fiquei tipo, mas que mente? Como assim? O que significa isso? Teoria da mente, tá? Mas qual mente? O que né, isso quer dizer? E esse é um nome que a gente dá para uma habilidade que todo ser humano desenvolve, que é essa habilidade de compreender que as outras pessoas têm pensamentos, intenções, crenças e emoções que são diferentes das nossas. Então,
quando crianças, a gente vem ao mundo não entendendo muito bem como as coisas funcionam. E aí depois a gente vê, poxa, minha mãe está chorando, né? Mas por que ela está chorando? Ah, ela está se sentindo mal. Nossa, as pessoas podem se sentir mal. Uma pessoa falou, fez uma metáfora, uma analogia, mas como assim? O que significa isso? O que ela quis dizer quando ela falou isso? É muito sobre intenção. Qual é a intenção por trás de cada ação daquele indivíduo que eu estou me relacionando? E a gente vai desenvolvendo isso ao longo da nossa vida, vamos aprendendo regras sociais, né? Quando a pessoa fala, você é a menina dos meus olhos, que até hoje eu não entendi muito bem esse ditado, né? Mas aí eu vou aprendendo que menina dos meus olhos significa tal coisa, socialmente falando naquele contexto. Eu vou aprendendo. Para a pessoa autista, não quer dizer que ele não tem essa habilidade, né? A compreensão, ela existe, mas ela costuma exigir mais pistas explícitas, então, deixar bem claro o que está sendo dito, leva mais tempo e requer ali um esforço cognitivo maior. Eu vou ter que colocar uma carga energética ali nessas interações que é mais intensa. E como isso aparece na clínica? Muitas vezes dificuldades em inferir, em perceber intenções. Então, poxa, uma pessoa estava me sacaneando, estava me zoando. Eu não entendi, eu levei a sério e briguei com ela. Ou eu não entendi e ela ficou ali falando mal de mim, eu nem percebi. Uma leitura e comunicação mais literal. Então, alguém fala um absurdo. Sei lá, fulano fez tal coisa. Nossa, sério, verdade? E aí a outra pessoa responde, não, é tão absurda essa ideia que eu não pensei que você poderia levar a sério. Mas a pessoa leva a sério, porque é igual a A. Mas as pessoas falam A como se fosse igual a B. Como assim? Por que a gente não pode, né? Muitas vezes surge, por que a gente não pode falar na mesma língua, assim? Né? E essa comunicação muito literal. Existe um desgaste por pensar demais nas interações, então que essa feição quer dizer? Meu Deus, será que eu estou olhando muito no olho? Será que eu estou olhando pouco no olho? Será que eu estou olhando para a boca da pessoa? Será que ela vai achar que eu estou em cima dela? Será que eu estou olhando muito para o lado? Será que a pessoa está achando que eu sou antipática? Tenho que sorrir, sorria, está sorrindo demais, né? Então, é um processo cognitivo muito grande de viver ali em sociedade. E aqui eu até coloquei, o rosto, ele é informação. O rosto, ele passa, assim, muitos detalhes daquilo que está sendo comunicado. E por isso, muitas vezes, para a pessoa autista, pode ser difícil olhar nos olhos, porque os olhos comunicam muito. E é muito estímulo. A boca vai para um lado, o olho vai para o outro, a sobrancelha vai para outro. O que significa tudo isso aqui que está sendo expresso? Muitas pessoas autistas se sentem mais confortáveis comunicando, olhando para outro ponto. Às vezes aqui na ponta da orelha, aqui na região da sobrancelha, mas o olho em específico, manter o contato visual pode causar uma sobrecarga muito grande. A pessoa vai usar regras sociais em vez da intuição social, então a intuição, ela flui de forma mais natural. Eu aprendo uma vez e ela flui. Eu não preciso ficar sempre voltando à regra. Né? A imitação, para a pessoa autista, acaba sendo um grande parceiro, quando ele não sabe como agir em certas situações sociais. Mas pessoas autistas podem e são, sim, muito inteligentes, e elas aprendem essas regras de como viver em sociedade. Pode haver um atraso ou uma diferença na empatia cognitiva, entender o que o outro pensa, sem ter prejuízo na empatia afetiva. E eu queria muito quebrar esse estereótipo aqui. Não existe, não é ausência de empatia. Pessoas autistas não são, assim, seres que não entendem motivação nenhuma, que não sentem empatia nenhuma. Isso é um grande mito, um preconceito, uma falácia contra pessoas autistas. O que acontece? Como eles têm essa dificuldade na teoria da mente, entender o que o outro deseja, o que o outro quer, o que o outro pensa, pode ser que seja mais lento o processamento dessa empatia cognitiva. Eu posso não entender o que o outro pensa, mas isso não me impede de sentir com o outro. Isso não me impede de ter uma empatia afetiva. Então, eu estou sentindo as minhas emoções,
mesmo que eu não entenda as motivações daquela pessoa, mas eu sinto junto com ela. Eu tenho, inclusive, pacientes que relatam uma hiperempatia, sentem demais, sentem muito, né, de forma muito intensa. Então, não é ausência de empatia, às vezes muito pelo contrário. E aí, a gente chega nesse vilão, que às vezes não é tão vilão, mas na maior parte das vezes sim, que é a questão do masking. Mascaramento, camuflagem, adaptação, inibição de traços autísticos, seja lá o nome que a gente queira utilizar. Então, a pessoa tem esses déficits, ela precisa hipercompensar esses déficits, fazendo o masking, e tem uma pressão social para adequação. Eu já ouvi, uma vez, alguém perguntando assim, nossa, mas todo mundo não tem que se adequar em sociedade? Sim, todo mundo tem que se adequar em sociedade. Tenho certeza que muitos aqui saem de casa e vão trabalhar e fazem coisas que não queriam, ou sorri quando não quer, é simpático quando não quer, né? Todos nós temos essa pressão. Mas dentro do autismo, isso se intensifica porque essa performance não é natural, não é espontânea e não é, muitas vezes, prazerosa. Então, esse déficit na teoria da mente aumenta muito a dificuldade da pessoa autista. E aí a gente chega ao diagnóstico tardio, que, assim, eu acho que hoje, das minhas pacientes, 100% delas só descobriram o seu diagnóstico na vida adulta. E isso, infelizmente, é uma representação bastante similar do que acontece, enfim, em outros espaços. Então, meninas autistas crescem, né, e aprendem a mascarar as suas dificuldades. Isso acontece por um histórico de punição. Eu sou terapeuta cognitiva, comportamental, né, da área comportamental como um todo, e a gente chama punição não necessariamente violência, né? Muitas vezes a violência é através da, a punição é através da violência, mas podem ser coisas sutis, como, nossa, você é meio esquisitinha, nossa, você nem tem amigo, você fica só sozinha, toda hora você tá sozinha. Nossa, você tem uma cara muito fechada, parece que você é antipática, você não sorri. Eu tinha medo de falar com você porque eu achei que você era brava. Todos esses comentários, ainda que sutis, vai sinalizando para a pessoa que tem algo de errado, tem algo de inadequado, né? E ela precisa mascarar, ela precisa colocar ali uma máscara e viver uma persona para que ela seja aceita em sociedade. E aí, temos um grande ponto sensível também, que é a questão da pressão social de gênero. Não sei vocês, né? Cada mulher tem a sua experiência individual, mas não é incomum a gente ouvir coisas como: nossa, sorri, não vai para casa dos seus tios, fica com essa cara fechada, sabe? Interage com as pessoas, não fica só lá no seu canto. E essa noção de que mulheres têm que ser agradáveis, simpáticas, caridosas, né? Tudo isso pega num ponto muito central para a mulher autista, porque não é o desejo da criança autista colocar feições e expressões que não são naturais para ela, porque isso exige uma carga mental. Só que aí ela escuta essas coisas diretamente e ela aprende que ela tem que sorrir a todo momento. E quando chega na idade adulta, ela é hiper simpática em toda interação social, mesmo a pessoa estando ali falando algo ruim para ela, humilhando ela, ela ainda mantém a simpatia porque ela foi punida quando ela foi ela mesma. Então, perde-se a autenticidade por conta de todas essas pressões. Além da teoria da mente, como a gente conversou. Então, o masking, ele se torna uma necessidade. E eu não vou ser aqui ingênua e falar que o masking é de todo ruim, porque vão ter situações que realmente é protetivo para a pessoa autista ter o masking, fazer a imitação. Então, um mundo corporativo, por exemplo, que eu vivi lá por um bom tempo, foi horroroso, não é um ambiente muito legal para pessoas neurodivergentes, ele exige muito. Então, exige que você seja ambiciosa, simpática, comunicativa, que você entregue muito, que você, nossa, mostre que está muito engajada, e aí você precisa colocar um personagem para conseguir sobreviver e pagar as contas, né? Eu quero ser muito muito transparente nesse sentido, assim, de que às vezes o masking vai ser necessário. Só que quando eu vivo
um personagem, muitas vezes eu esqueço quem eu sou, eu esqueço o que eu gosto, eu esqueço como é não ser hipersimpática e respeitar as minhas necessidades, né? E aí se torna uma prisão. Quando, mesmo que eu esteja em um ambiente mais acolhedor, eu me mantenho sorrindo e acenando. E tudo isso sufoca. E aí a pessoa autista chega em casa esgotada, né, com a cabeça a mil, que é só ficar ali deitada no seu escurinho, processando, mas se sente uma casca vazia. Acho que essa é a palavra, assim, parece que sugou tudo, não tem mais nada, tudo foi arrancado ali daquela pessoa. E existe um ponto que eu sinto que é pouco falado, essa questão das diferenças de gênero, né? Teve alguém ali que comentou sobre o fato do menino autista, e no início acreditava-se que era um transtorno específico de meninos, isso porque a prevalência em meninos é maior, e aí fica o ponto, é maior porque é maior, ou é maior porque, né, existe esse mascaramento tão intenso. E existem diferenças, né, além dessa pressão de gênero, em outros aspectos, como a questão do hiperfoco, dos interesses intensos e restritos. Eu até coloquei aqui, e os dinossauros, né, e os carrinhos, e os dinossauros, e as coisas assim que a gente associa a criança autista. Nossa, ela ama dinossauro, ela adora ver coisa de dinossauro. Nossa, você é autista? Você gostava de dinossauro? Assim, tem essas coisas bem estereotipadas, né, do que é ser uma pessoa autista. E é pouco falado que muitas vezes meninas são mais incentivadas a ter outros hiperfocos. Isso acontece porque desde cedo somos incentivadas a observar relações, brincar de forma social, então as historinhas, os personagens, brincar de escolinha, os vínculos, né? Então, um brinquedo ali brincando com o outro. Somos incentivadas a prestar atenção no outro, na necessidade do outro, o que ele está sentindo, e vigiar o nosso próprio comportamento. Então, não senta assim, não fala assim, isso que você falou foi inadequado, né? Enquanto meninos tendem a ser mais reforçados em interesses sistêmicos, né? O carrinho, o dinossauro, né? As coisas ali ferramentais de objeto, e tem uma exploração mais independente. É claro que não quero invalidar a experiência dos meninos autistas que estão aqui participando, com certeza existem dificuldades que são próprias, né, da neurodivergência também em homens, é mais uma questão dessa diferenciação. Todos têm dificuldade, mas a mulher sofre talvez com um nível maior de mascaramento do diagnóstico por conta dessas questões de gênero. E isso molda, então, o formato do hiperfoco. Às vezes pode ser personagens, livros, né, relações e narrativas, mas não a presença dele. Só que aí, ela gosta de ler pra caramba, ela lê um livro por dia, lê os 150 livros no ano. Mas é normal, não tem nada de mais nisso, né? Agora, o menino que tem, brinquedos de dinossauro para todo lado, nossa, talvez tenha alguma coisa de errado. Então, muitas vezes, essa diferença também vai levar ao subdiagnóstico. Outra diferença marcante é na sociabilidade. Existem alguns estudos que sugerem que meninas autistas podem ter uma maior motivação social, né? Então, o autismo não é necessariamente um transtorno de timidez, de vergonha, de não conseguir se relacionar. Às vezes é um transtorno de ter uma baixa motivação. Não tem tanto propósito assim como para uma pessoa neurotípica. Então, existem esses estudos, mas não é um consenso, porque será que realmente mulheres autistas naturalmente são mais sociais, ou nós somos ensinadas a ser mais sociais e as duas coisas ficam embaralhadas, ficam juntas? E por último, as habilidades sociais. No meu próprio processo, assim, eu me deparei bastante com essa dificuldade de compreensão, assim, como é possível uma pessoa autista saber se comunicar bem. As pessoas se espantam, assim, eu tenho alguns pacientes que relatam isso, de eu falei para minha mãe, eu falei para o meu namorado, e todo mundo ficou, nossa, mas você é tão comunicativa, você tem amigos e não sei o quê, né? Ter habilidades sociais, que é o que o outro vê, o que ele enxerga, é diferente do que você precisa fazer para sustentar aquilo. É diferente de precisar mascarar quem você é para se encaixar em sociedade, né?
não quer dizer que você tem habilidades sociais que você não vá ser autista. Mas como você se sente quando você chega em casa? Qual é o nível de sobrecarga, de cansaço social que você sente? Você A relação social é uma prioridade para você, ou você faz porque o mundo te exige, e para você era melhor ficar no seu cantinho escurinho, lidando com seus hiperfocos, né? Então é muito sobre o que você sente, não sobre aquilo que o outro vê. E aí, eu queria jogar uma bomba aqui, que é um tema extremamente complexo, mas só para trazer mais detalhes para vocês sobre a questão do diagnóstico. Existe uma coisa bem capciosa, que é a questão da excepcionalidade, porque neurodivergências costumam andar juntas. Não é incomum a associação de transtorno do espectro autista e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e a superdotação, e as três coisas juntas, que a gente chama de dupla, né, dupla excepcionalidade, é que a gente chama de tripla excepcionalidade, sendo, né, aqui um pouco mais raro, mas acontece, mais do que eu imaginava. E o que acontece quando essas coisas se juntam? Tem-se um perfil completamente diferente. Quando eu trabalho na clínica com uma mulher que tem exclusivamente TEA, ela é completamente diferente de uma paciente que tem TEA associada ao TDAH. E isso acontece porque alguns fatores desses transtornos, eles se juntam e formam algo novo. Alguns fatores, eles se chocam, e aí fica confuso o que é o quê. Se pegarmos, por exemplo, uma mulher autista que tem superdotação, a superdotação, né, altas habilidades, superdotação, não é um diagnóstico, é um tema que eu amo falar, então fica aí a oportunidade para o futuro, mas é um aspecto do desenvolvimento que envolve essa questão das altas habilidades, da alta motivação, enfim, não é aquele estereótipo de gênio, mas tem muito a ver com esse tato, com essa inteligência, com essa capacidade criativa de solucionar problemas. E aí a gente pega uma pessoa que é superdotada, que consegue analisar bem pessoas, que consegue analisar bem padrões, e essa pessoa, né, desenvolve habilidades sociais, porque ela é inteligente, ela consegue fazer conexões muito fácil, ela entende que quando a pessoa faz tal cara, significa isso, porque o padrão é esse, né? Se a gente junta essa pessoa inteligente, superdotada, com as dificuldades sociais do autismo, muitas vezes a superdotação pode mascarar, porque ela sempre soube lidar com outras pessoas. A grande questão é que o cansaço ainda está ali. Ela sempre soube, ela dá conta, ela consegue. Mas depois, quando ela está sozinha, ela quebra, ela desliga, né? Que é o shutdown, que a gente fala muito comum com sobrecarga da pessoa autista. E aí, se a gente vai falar, por exemplo, também de uma pessoa com TEA e TDAH, TEA, muita rigidez, simetria, organização. TDAH, muitas vezes desorganização, falta de foco, essa mente mais desorganizada. E aí, de um lado, eu tenho rigidez, do outro lado, eu tenho essa desorganização. Então, a pessoa ela é muito rígida na desorganização. Então, fica uma confusão, porque eu quero que as coisas sejam assim, mas meu TDAH não me deixa organizar tudo do jeitinho que eu quero. Então, vai se criando perfis que são muito individuais. E aí, quando eu, leiga, que não conheço as neurodivergências, vou diagnosticar dentro da clínica, eu excluo. Porque, nossa, não, você é super inteligente, você está comunicando aqui super bem, você não tem nada disso. E aí eu condeno aquela pessoa a passar a vida inteira, muitos anos, sem saber verdadeiramente quem ela é, sem ter um nome para as dificuldades dela. E aí, para adicionar uma camada a mais de complexidade, a gente tem a questão da comorbidade, que é a associação de dois ou mais transtornos. E aí eu tenho tudo isso aqui, e uma paciente que também tem depressão, que também tem ansiedade, que tem transtorno obsessivo compulsivo, que tem transtorno afetivo bipolar. Então, cada pessoa neurodivergente, ela é muito única. E a gente precisa levar em consideração não apenas essa sopa de letrinhas, que são questões arbitrárias para a gente olhar para aquele indivíduo, mas olhar muito além disso.
né, olhar para questões de personalidade, de preferências, histórico de vida, funcionamento atual. Então, isso daqui, se a gente só olhar nas regrinhas aqui dos manuais que dizem respeito a cada uma dessas coisas, a gente pode deixar passar muitas informações e não auxiliar aquele indivíduo como poderíamos. E aí a gente entra nos pontos finais, que é a questão da avaliação e da intervenção. Quando pensamos nessa questão do neurodesenvolvimento, eu recebo muita pergunta nas minhas redes sociais: qual é o exame que eu faço? Para onde eu vou? Isso é feito por um médico? Eu vou para o psiquiatra, neurologista, neuropsiquiatra, enfim. Existem algumas possibilidades, né? As possibilidades médicas estão disponíveis, mas também eu acho que é muito relevante. Vou puxar um pouco a sardinha para o lado da psicologia. Me desculpe, eu tenho estudante de medicina e participo para os médicos de plantão, que obviamente também são muito capazes, mas como conhecedora do processo de neuropsicologia, eu diria que é o melhor lugar para começar. Não acaba ali, né? Depois a gente tem encaminhamentos que são possíveis de serem feitos. Mas eu acho que a neuropsicóloga, né, ela vai estar apta a fazer um processo detalhado, né, muitas vezes em mais que uma sessão, com toda certeza. Desconfie de avaliações neuropsicológicas que acontecem em uma ou duas sessões, e esse processo ele vai ter ali passos muito relevantes, começando pela questão, né, do levantamento do funcionamento atual, isso por entrevista clínica, que nós psicólogos conhecemos bem. Não existe hoje um teste específico para avaliação do autismo, não existe um teste assim, olha, aplica esse teste, vai dizer se a pessoa é autista ou não. A gente tem alguns instrumentos de rastreio de sintomas, existem algumas escalas, né, que podem ser utilizadas. Eu, por exemplo, na minha clínica, eu gosto muito de uma escala de camuflagem de traços autísticos, então tem lá algumas perguntas, e a pessoa coloca, discordo totalmente, até concordo totalmente. Tem uma escala muito boa, que é o CAF-TEA, que é uma escala de avaliação, um rastreio para sintomas de autismo em mulheres. Então, assim, vão ter instrumentos, mas eles não definem e não batem o martelo na avaliação. É a junção de tudo isso. E eu acho que é um ponto fundamental, com a história do desenvolvimento infantil daquela pessoa. Eu mesmo gosto de ter contato, ter uma sessão com os pais, com o cônjuge, com o parceiro, enfim, para entender tanto do funcionamento atual, mas também do desenvolvimento infantil. E aí, quando eu junto tudo isso, eu entendo os padrões cognitivos, emocionais e comportamentais, tive contato com a família, apliquei instrumentos de rastreio, fiz a entrevista clínica, fiz um bom raciocínio clínico, eu posso chegar em uma conclusão diagnóstica. É claro que para questões como TDAH, superdotação, aí a gente tem alguns testes de uso exclusivo do psicólogo para aplicação presencial, que são muito importantes. Mas a gente consegue chegar numa conclusão exclusiva do autismo através desse processo aqui. E chegamos ao ponto da intervenção. Gente, eu estou falando demais, podem mandar dúvidas se vocês tiverem. A intervenção, sempre vão existir formas muito diferentes de intervir dentro da psicoterapia. Existem as abordagens, que têm a sua visão de mundo, visão de indivíduo. O ponto onde eu saio aqui é da terapia cognitiva comportamental, que significa que ela leva em consideração questões de pensamento, emoções e comportamento, né? É a minha base do meu trabalho. E aqui eu trabalho com um grande guarda-chuva que inclui análise do comportamento, enfim, essa vertente das TCCs, como eu gosto de chamar, esse guarda-chuva das TCCs. E aí, nesse trabalho, hoje, para pessoas adultas, uma das melhores evidências que a gente tem disponível para o autismo é a terapia cognitiva comportamental e a terapia analítica comportamental, que é a ABA, né, que é uma palavrinha bastante associada quando a gente pensa no autismo, principalmente em crianças. Então, eu trabalho nessa perspectiva, com mulheres adultas, no caso. E as intervenções vão ser voltadas, porque aqui como primeiro, porque é absurda a diferença que a gente sente
com essas adaptações ambientais, ferramentais e comportamentais. Ou seja, pessoas autistas têm processamento cognitivo sensorial de forma diferente. A gente precisa de ferramentas para ajudá-la a diminuir a sobrecarga sensorial. E aí a gente vem para o campo, né, dos abafadores, dos fones com cancelamento de ruído, a máscara de dormir, ficar no seu escurinho, sem som nenhum, quietinha, deitada ali em posição fetal, processando o dia que você teve, né? Os brinquedos sensoriais, entender o que funciona para aquela pessoa. E até falando sobre essa parte dos brinquedos sensoriais, não sei se vocês sabem, mas se a gente pegasse os nossos neurônios como um todo e olhasse para onde cada um deles vai, a sua energia, né? Então, esses neurônios aqui, tem uma quantidade X de neurônios que vai para os sentidos do pé, outras que vai para as pernas, né? De uma forma meio rústica, assim, de se explicar, a gente tem uma grande quantidade absurda que vai para as mãos. Então, tem muita terminação nervosa nas mãos. Então, não é incomum que a gente fique futucando a unha, né? Fique mexendo ali. E para a pessoa autista, isso fica ainda mais intenso. Tem uma necessidade de descarga sensorial muito intensa. E é aí que entra, então, os brinquedos sensoriais. E podem ser brinquedos mais adultos, assim, se você não se sente confortável. Eu tenho um monte de treco aqui. Eu tenho coisinhas assim, eu tenho brinquedos assim, eu já experimentei com massinha, já experimentei com aquelas bolinhas que você coloca na água e ela cresce, assim, eu me permiti a minha criança interior encontrar a melhor forma, né, de me regular, mas podem ser coisas mais sutis, às vezes uma caneta que você tá ali na mão, fica esfregando ela para um lado para o outro, o balançar na cadeira, o mexer os pés, né, algo que dê essa descarga sensorial. Então, adaptações diretas, retas, fáceis de serem feitas e tem, assim, na minha experiência, um efeito muito bom, muito positivo. A bendita flexibilização do MESC. Como eu falei, existem pontos funcionais, adaptativos do MESC e pontos prejudiciais. A gente entra no caminho de ajudar aquele paciente voltar a ser ele mesmo, a ser espontâneo, a ser genuíno, a ser autêntico ao que ele precisa. E, às vezes, eu faço até algumas exposições com as minhas pacientes, eu mesmo faço essa exposição comigo, que é em sessão, elas não precisarem sorrir. Eu falo assim, eu quero só que você sorria quando você realmente sentir vontade, porque é muito comum que os meus pacientes autistas sejam extremamente simpáticas, assim, são, assim, doces de pessoa. E eu falo, eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você está prestando atenção, mesmo que você não fique sorrindo a todo momento, né? Ou às vezes eu falo, você pode participar da nossa sessão olhando para o lado, você não precisa olhar nos meus olhos, faz como for mais confortável para você. E aí a gente vai fazendo essa exposição em microambientes, então com o seu parceiro, não se perceba quando você está fazendo MESC. Pode ser que o parceiro vai falar, nossa, você está parecendo brava, será que eu fiz alguma coisa, você está bravo comigo? E aí você explica, não, estou fazendo um exercício na terapia, até que isso vai indo para outros ambientes, né? E com certeza não é fácil, né? Mas acho que está com barulho. Me distrair. Quando a pessoa já está no Será que sou eu que estou ouvindo? Só um minuto, gente. Desliguem o microfone de vocês, por favor. Obrigada. Acontece. Acho que foi. Não, sem problema algum. E aí, deixa eu voltar. E aí, aos poucos, a gente vai expandindo esses ambientes de acordo com que aquela pessoa vai se sentindo confortável. Mas a intenção é ser um ser mais genuíno consigo mesmo em sociedade. Estratégias também de regulação emocional, né? Nesse sentido de como lidar com as minhas emoções quando elas surgem. O que eu faço com a raiva? O que eu faço com a ansiedade? O que eu faço com a frustração? Pessoas autistas costumam ser muito sensíveis, têm uma sensibilidade aguçada para a frustração, quando as coisas saem de ordem, quando a sequência é quebrada, quando os planos são mudados, né? Então, isso causa um sofrimento real para a pessoa. E, às vezes, eu tenho alguns pacientes que falam, nossa, eu fiquei bravo com isso aqui que é tão
pequeno. E eu falo, não é pequeno, porque não é sobre isso, não é sobre o copo que quebrou, é sobre tudo que isso representa, como você vai ter que limpar, vai ter que comprar outro copo, e aí vai ter que sair de casa, é muito mais do que aquela coisa, entre aspas, pequena que a gente enxerga, é sobre algo, uma sequência que foi quebrada, e aquilo desregula, né, e não quer dizer que eu necessariamente não trago, né, propostas de solução, só que a gente às vezes não vai conseguir controlar 100% o nosso ambiente, o que a gente vai conseguir controlar muitas vezes é a forma como a gente vai lidar com aquilo ali, que é um conceito bem fundamental, assim, da TCC, né, da terapia cognitiva comportamental. E um desenvolvimento de repertório social de forma autêntica. E aí, se permitir falar dos seus hiperfocos, sem se sentir a chata, né? Porque é muito comum, enquanto a criança autista vai crescendo, nossa, você é obcecada nisso, você só fala disso, você não gosta de outra coisa, né? E aí a pessoa vai guardando aquilo para si. Então, eu não vou falar do meu livro favorito, do meu personagem favorito, porque todo mundo tá me achando chata. Então, a voltar aos pouquinhos, falar com pessoas de conforto, depois falar, né, que com mais pessoas. Então, isso de se portar de forma autêntica. Acho que teve um comentário aqui. A Mariana falou, tem um colega do curso de biologia que ele se autorregula colocando uma pedra ametista roxa em cima da mesa. E nos lugares que ele vai, ele se autorregula com um peão. Bacana, é uma forma dele ali de... Para ele, aquilo faz sentido. Talvez a gente olhe de fora e não entenda a conexão das coisas. Mas para aquela pessoa, aquilo tem uma conexão. Aquilo tem algo que faz sentido. Né? O importante é como ele se sente. Não tem nada de prejudicial, nada que atrapalhe os outros, né? Então, que bom que ele encontrou essa forma funcional para ele de se regular. Adorei. E é isso, às vezes a gente tem coisas bem específicas nossas, coisas assim que batem numa parte importante nossa. E depois, por último, essa parte do autoconhecimento e da psicoeducação. Eu sempre falo que o diagnóstico, ele não muda o seu passado, ele não resolve todos os problemas, mas ele é o início, ele traz muita informação e muito poder de coisas que podem ser mudadas e melhoradas, mas algumas delas precisam ser aceitadas. Não aceitado tipo, a Deus dará, agora eu não vou fazer nada, é isso mesmo, mas aceitar que aquilo aconteceu, que foi doloroso, que foi injusto você não ter recebido o seu diagnóstico antes, foi injusto ninguém ter percebido, mas agora a gente vai ter que trabalhar juntos nas mudanças que você deseja. Então, o foco não é adaptar o paciente ao mundo de qualquer custo, mas também adaptar o mundo ao paciente, né, com todas essas mudanças aqui que envolvem. Mais uma vez, eu venho da perspectiva de mulheres adultas autistas de nível 1 e algumas nível 2. Quando a gente fala do nível 3 de autismo, que muitas vezes está associado à deficiência intelectual, à não verbalização, aumenta-se o grau de complexidade, né? E muitas vezes essa pessoa vai precisar, né, se encaixar ali para poder viver. O mundo é muito mais duro para pessoas, né, autistas nível 3, as dificuldades da família também, então eu não quero invalidar essas dificuldades, só quero compartilhar que, a depender da gravidade, nós conseguimos fazer mudanças para que a vivência daquela pessoa possa ser mais autêntica e mais genuína, mas cada caso é muito único, especial. E para finalizar, até seguindo nesse tema, sobre a particularidade de cada pessoa autista, queria colocar um trecho desse livro aqui, que eu recomendo bastante, apesar eu tenho algumas divergências teóricas, porque ele é psicanalítico, mas eu acho que a gente pode se agregar como um todo, né, e aprender coisas juntos. Que é: o autismo não é um tipo de pessoa, um tipo de gente, uma filosofia de vida, uma doença, uma deficiência, uma genialidade, uma escolha, uma bênção ou maldição hereditária, tampouco uma manifestação sobrenatural, divina ou demoníaca. Não é uma coisa legal ou ruim. O autismo é uma condição que se manifesta de modo não igual nas pessoas por todo o planeta, independente de sexo, gênero, cor, raça, etnia, geografia, crenças, condições socioeconômicas e estado social, porque as pessoas são únicas e não se repetem.
cada uma tem a sua própria vivência no autismo. Né? Se você conhece uma pessoa autista, você conhece uma pessoa autista, você não conhece todas as pessoas autistas, e cada uma é individual. Basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. Terminei, 3 minutinhos ali antes das 18. Para quem quiser se aprofundar, eu recomendo esses 4 materiais. Essa daqui é um HQ muito legal para autismo em mulheres, a diferença invisível. Esse daqui também é bastante aprofundado. Aqui a gente vai falar mais de avaliação. E aqui fala do espectro feminino como um todo, também em crianças, para quem trabalha com esse público. É isso, obrigada. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, onde eu estou sempre militando ali a favor das mulheres e pessoas autistas. E se tiverem dúvidas, enfim, só me avisar. Kaline, muito obrigado. Que palestra, entendeu? Sua palestra foi maravilhosa. Achei tão interessante porque você explicou com tanta delicadeza, sabe, um assunto tão necessário, tão sério, né? Essa questão dos estigmas, né? Da gente olhar para o desenvolvimento, né? Porque esse estigma, ele tá nisso, né? De a pessoa, às vezes, não vê o autista como uma pessoa, né? Como um ser humano que tem as suas, né, diferenças, tem as suas neurodivergências. Eu achei muito incrível esse tema, sabe? Nunca tinha assistido uma palestra de TEA com alguém que explicou tão bem a questão também do diagnóstico, né? Essa questão da intervenção. Eu achei maravilhoso que você explicou tudo. Eu não sei nem o que falar, porque você já explicou muito bem. Porque é um assunto que eu gosto muito, muito mesmo. Muito. Essa questão da teoria da mente, né? Avaliação. E como você lida com esse assunto tão sério, assim, tipo, tão delicado, tão, sabe? Amei a sua palestra. Gente,